Olá, irmãos, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal da Igreja em Rio Branco e estamos aqui para poder compartilhar uma palavra referente ao encargo da semana do alimento diário, dessa semana, que é a semana 4, cujo tema é santificados, íntegros e irrepreensíveis. Santificados, íntegros e irrepreensíveis. E a leitura bíblica está dentro do contexto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 até o 28. São os versículos que nós iremos hoje, com a ajuda do Senhor, estar explanando, escudrinhando, extraindo algumas preciosas lições para a nossa vida cristã, para a nossa edificação. Louvado seja o Senhor por esse livro então de 1 Tessalonicenses, o tema geral que Deus está falando conosco. Ele está falando com as igrejas usando esses dois livros, 1 e 2 Tessalonicenses, e o tema geral dessa última conferência tem sido Deus nos chama para seu reino e glória. Esse é o tema geral da carta de Paulo aos Tessalonicenses. E isso começamos vendo nessa semana no Alimento Diário, já que em cada capítulo desse livro de 1 Tessalonicenses, ao final de cada capítulo aparece a palavra vinda, ou a parousia do Senhor, que significa a presença do Senhor, a vinda de Cristo para a igreja. Então, irmãos, esse é o tema de Paulo, da carta de Paulo aos Tessalonicenses. A 1 Tessalonicenses tem como tema a vinda de Cristo para a igreja, E a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses tem como tema a vinda pública de Cristo para o mundo. Então, a ênfase nessa primeira carta é mostrar a vinda de Cristo para os ares, para levar a igreja para o céu. Então, nós estamos aqui no capítulo 5, e o contexto aqui é falando também sobre a volta do Senhor. E agora chegamos aqui ao versículo 12. Essa semana estamos no capítulo 12. E nós sabemos que a igreja, ela é comparada como se fosse a uma família. Então eu quero ler aqui o versículo 12 de 1 Tessalonicenses 5. E vamos extrair alguns princípios. Essa porção aqui é uma exortação pastoral, falando muito sobre liderança, principalmente nessa primeira parte, mostrando esse aspecto da liderança na família. Vamos ler o versículo 12, que fala assim: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos precisem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Até primeiramente, então, esse capítulo 5, essa sessão aqui, essa sessão final da carta, eu quero destacar essa parte de tudo em família. Nós fomos chamados para fazer parte da família de Deus e tudo que fizermos, fazemos em família. Então, aqui no versículo 12 e 13, nós vemos, primeiramente, a liderança familiar. A liderança familiar, mostrando o nosso relacionamento com a liderança. Em segundo lugar, vemos no versículos 14 ao 16, nós já vamos ler daqui a pouco, fala sobre a cooperação familiar. Então, primeiramente, vemos a liderança familiar, liderança na igreja, esse é o assunto que nós vimos ao longo dessa semana. E em segundo lugar, no versículo 14 ao 16, vemos sobre cooperação familiar. É muito importante a nossa cooperação na família, no corpo de Cristo, para que as coisas possam acontecer de acordo com a vontade do Senhor. Nós vamos ver isso também daqui a pouco. E o terceiro aspecto está a partir do versículo 17 em diante, mostrando a questão da adoração familiar. Então, nesses versículos, nós dividimos eles em 3 tópicos: a liderança familiar, cooperação familiar e adoração familiar. E isso está totalmente ligado ao nosso relacionamento. Primeiramente, como deve ser nosso relacionamento com a liderança,
É muito importante a igreja saber esses princípios para não confundir as coisas. Nós líderes e nós que somos liderados, sempre temos algum irmão à nossa frente e sempre teremos algum irmão que está debaixo dos nossos cuidados. Então vamos abordar isso também sobre essa ótica, né? Relacionamento com a liderança, né? Relacionamento uns com os outros, né? Essa é a segunda parte dessa porção. E a terceira parte é o nosso relacionamento com Deus, né? Com Deus. Então aí vamos falar disso também, né? Esse é o nosso encargo, né? Por isso que essa semana começamos vendo, né, a partir do versículo 12, né? A partir do versículo 12, né, que fala então da liderança familiar. Nós sabemos que se não houver uma liderança na família, né, se não houver liderança na família, essa família se desintegra, né? Me mostre uma família sem liderança, né? Sem pai, sem mãe, e eu te mostrarei uma família em caos, dividida, desintegrada, né? Perdida, né? À deriva. É assim que é uma igreja sem liderança. Então, por isso que Paulo começa falando aqui nesse versículo 12 sobre levantando um rogo, né? Um rogo aqui pelo relacionamento com a liderança, né? Agora vos rogamos, irmãos, né? É um rogo aqui de Paulo, né, para aqueles que trabalham no Senhor, né? Então, aqui, né, fala assim, irmãos, que acateis com apreço, né? Acateis com apreço é reconhecer, né? Reconhecer os que trabalham entre vós e os que vos precisem no Senhor, né? E vos admoestam. Então, santos, aqui vemos essa palavra, os que vos precisem no Senhor. Muito importante, né, nós entender que na família Deus colocou homens, dons, né? Deus colocou líderes, irmãos, né? Que Deus coloca à nossa frente para poder nos conduzir, né? Essa palavra aqui, que precisem, significa que a igreja tem, são os anciãos, né? São os anciãos, irmãos responsáveis, aqueles que Deus coloca como guardiões da igreja. A igreja, né, ela tem seus guardiões, né? Esses irmãos são aqueles que determinam aquilo que vai entrar e sair pela porta da casa, né? Tudo passa por eles, né? Para que a igreja não sofra prejuízo, né? Assim como um pai e a mãe, tudo que entra e sai da casa passa por eles, né? Isso é normal, né? Então Deus colocou esses irmãos como guardiões que protegem. Então nós estamos na casa de Deus e tem irmãos que nos dão essa cobertura, né? Então Deus coloca essas pessoas para que elas possam conduzir o rebanho de Deus, né? Conduzir o rebanho de Deus debaixo da orientação de Deus. Por isso que para ser um presbítero, para ser um ancião, é muito importante ter uma, né, comunhão constante com Deus, uma consagração intensa, um conhecimento das Escrituras, conhecer a palavra de Deus para por ela ser guiada e guiar o rebanho de Deus, né, levar elas para amar mais a Cristo e servir ao Senhor, né? Então aqui fala desses irmãos que vos precisem no Senhor. São os homens dons lá de Efésios capítulo 4, em que Deus fala que Ele colocou para que eles aperfeiçoem os santos para a obra do ministério, né, para a edificação do corpo de Cristo, né? E esses irmãos, né, eles precisam das nossas orações, né? Precisam, né, do nosso amor, né, do nosso respeito, né? São irmãos que têm se dedicado para a igreja, né, que dão conselhos para as pessoas. Então, irmãos, esse tipo de irmãos, né, nós temos que orar por eles, e aqui fala que acateis com apreço, reconhecer esses irmãos que Deus colocou na nossa vida. Então, esses irmãos, por um lado, né, eles são pessoas que Deus coloca à frente, né, e são irmãos que estão aí para poder guiar, conduzir o povo de Deus. Eles não fazem isso por sólida ganância, mas de livre vontade, é por amor a Cristo, né, que eles apacentam o rebanho de Deus. Por outro lado, né, também, né, eles precisam, né, por um lado, eles terem um testemunho a zelar,
né, para que as palavras deles, né, não sejam sem peso, né? Mas, por outro lado, os cristãos devem aceitar os seus líderes. Nós não escolhemos, mas nós temos que aceitar os irmãos que Deus colocou à nossa frente. Muitas vezes, né, não concordando, não gostando, né, nós temos que acatar com apreço, né, aceitá-los. Primeiramente, aceita, né? Quem Deus colocou à tua frente, irmão, nós temos que aceitar isso, né, de bom grau, de boa maneira, né? Em segundo lugar, nós temos que honrar esses líderes, né? Ou seja, reconhecer o trabalho que eles estão fazendo, honrá-los, né? Submeter-nos a eles, né? E essa questão de honrá-los está ligada à questão de valorizá-los, irmãos. Nós temos que dar valor às pessoas que Deus colocou à nossa frente, né? São dádivas de Deus para a igreja, né? Então nós temos que valorizar os irmãos, nós temos que amar os irmãos que estão à nossa frente, né? Muitas vezes não é fácil, né? São irmãos que, pela função deles, né, eles têm que nos corrigir, nos aperfeiçoar, nos alinhar, mas nosso dever é amar nossos líderes, orar por eles, né, obedecer nossos líderes, né? Esse aí, Deus colocou eles à nossa frente, irmãos, nós temos que obedecer a eles, né? Isso aí é o mandamento do Senhor. Vamos ler Hebreus 13, né, um versículo que nós desfrutamos também essa semana. Hebreus 13, versículo 17, fala assim: obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma. Está vendo, irmãos? Nós temos que ser submissos aos irmãos que estão à nossa frente, né? Porque eles velam pela nossa alma como quem deve prestar contas, né? Para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Santos, esses irmãos, eles prestam contas diretamente a Deus pela minha vida, pela sua vida, né? Irmãos que prestam contas a Deus, né? Então nós temos que submeter-nos a esses queridos irmãos. Voltando aqui para a leitura, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, né? Nós temos, né, versículo 12 e 13, outro item que nós devemos ter com eles é segui-los, né? Segui-los, como se seguíssemos ao Senhor, né? Nós seguimos a Jesus, mas de maneira prática seguimos a quem segue a Jesus. Nós seguimos aqueles que seguem o Senhor, aqueles que seguem o Espírito, e nós seguimos juntamente com o rebanho, né? Louvado seja o Senhor, irmãos, aleluia. Amém, Senhor Jesus. Então, um líder, como é que ele guia, né? Como é que ele lidera? Ele faz isso através do exemplo, né? Através do exemplo. Então ele paga um preço, né? Esse líder, ele paga um preço, para quê? Para ele poder, né, ganhar mais de Cristo, ganhar mais de Deus, né, ganhar mais do Espírito, e dessa maneira poder tentar ajudar as pessoas com o amor de Cristo, né? Ajuda aos outros em amor, é muito importante isso, irmãos, né? Em amor que ele ajuda, né? Ele não é um ditador, né? Um líder não é um ditador. Um ditador é alguém que faz algo sem amor, né? Então o ditador, ele usa a lei e não usa o amor. Então um líder, você que é líder, que está me assistindo ou quer se tornar um líder, nós como líderes devemos guiar o povo de Deus com o nosso exemplo. Como é que a gente vai pedir para as pessoas fazerem alguma coisa se a gente não faz? Então as pessoas, elas estão de olho no nosso testemunho, né? De 100 cristãos, né? De 100 pessoas, 90 não leem a Bíblia, né? Somente 10 leem, mas 90, né, leem a igreja, eles leem a gente, o nosso testemunho, né? Então, esta pessoa que lidera não deve liderar com sentimentos egoístas, motivações egoístas, né? Mesmo que pense que está trabalhando para o bem da igreja. Nós não podemos ter sentimentos egoístas, né? Usar, né, a igreja, usar as pessoas para obter nossos fins, o que a gente quer. Isso, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque Deus conhece os corações. Nós temos que guiar o povo de acordo com a comunhão, de acordo com a direção de Deus, e Ele faz isso através da comunhão, né? Por isso que nós temos comunhão, né? Os líderes, entre os líderes, para poder tomar decisão e dessa maneira guiar o rebanho
de Deus. Por isso que aqui fala no versículo 12, né? Rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem, os, né, no plural, não é um, são os que vos presidem. Então, a liderança, ela é muito perigosa quando é somente de um irmão, mas a liderança segura, irmãos, é quando, né, tem um grupo de 2, 3, 4, 5 irmãos que têm comunhão para buscar a orientação, né, do Espírito, a sabedoria do Senhor, para poder, então, guiar a igreja. Né? Louvado seja o Senhor. Então, aqui fala, né, que entre nós, né, entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, versículo 13, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Qual que é o trabalho que esses líderes, os anciãos, realizam na igreja, os irmãos responsáveis? Esse trabalho aqui é por causa da obra que realizam. No original aqui é obra, né? Essa obra é a obra da edificação da igreja. Né? Esse trabalho que eles realizam é o trabalho mais importante que se tem para fazer nessa face da terra. É o trabalho de edificar a casa de Deus, edificar os santos, edificar a igreja. Eu trabalho para o ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, por causa desse trabalho, nós temos que tê-los em máxima consideração. Esse trabalho que eles realizam é um trabalho que gera muito desgaste. Eles estão se desgastando, se desdobrando para te ajudar, para me ajudar. Né? São irmãos que pagam preço e o trabalho deles é nos ajudar. Então, irmãos, se tem alguém que está se desgastando para me ajudar e nos ajudar, nós temos então que tê-lo em máxima consideração e que os tenhais com amor, amar esses irmãos. Né? Viver em paz uns com os outros. Esse viver em paz é justamente isso, né? Não viver em rixas, né? Em competição, né? Ou desavenças. Não, né? Aqui não fala disso de quem quer ser o maior, um quer ser o maior, outro quer ser o maior. Não, irmãos, nós temos que nos submeter aos irmãos que estão à nossa frente, né? E dessa maneira viveremos em paz uns com os outros. E quando há paz, então, né, há edificação, porque a edificação acontece em tempos de paz. A paz é a presença de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, nós temos paz uns com os outros. Agora entramos na segunda parte, né, desse versículo 14, e aqui fala então da cooperação familiar. Né? Cooperação familiar. Versículo 14 fala: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis uns insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Né? Então, nós temos que ser, irmãos, muito cuidadosos uns com os outros. Né? Aqui a exortação é para admoestar, né? Consolar e também amparar e ser longânimos. Né? Isso tudo para quê? Para que haja um cuidado mútuo entre os irmãos da igreja, né? Uns com os outros. É uma cooperação familiar. Assim como já falamos, na família há uma liderança, na família de Deus também há liderança, e na família de Deus há mútua cooperação. Né? Por isso é preciso que nós saibamos que é necessário haver parceria na igreja. Né? Isto é, cada membro do corpo fazendo o seu trabalho, né? Fazendo a sua parte do trabalho. Cada um tem uma porção na casa de Deus para poder executar, elaborar, estabelecer. E se cada um fizer a sua parte, haverá uma mútua cooperação familiar. Dessa maneira, todos vão estar ajudando para a organização, para a ordem na casa, né? Para que de fato na casa de Deus haja ordem, né? E decência. Por quê? Para que haja ordem. Se fica somente um na casa, imagina uma casa muito grande, e somente um faça a limpeza, fica muito puxado para esse irmão. Agora, se numa grande casa que tem muitos moradores, muitos membros, e cada um fizer a sua parte do trabalho, fica muito mais leve o fardo para carregar, né? Tudo é feito com mais prolijidade, menos tempo. Irmãos, essa é a vontade de Deus, que nós tenhamos esse espírito de parceiros.
A fim de contas, nós somos parceiros uns dos outros, companheiros na tribulação, no reino e na perseverança. Pedro lembra isso na epístola, na sua epístola, 1 Pedro 4,17, que cada cristão é como um dispenseiro, e da multiforme, a graça de Deus, que ele é um dispenseiro, e Deus deu um dom a cada um, e esse dom deve ser usado para ajudar os outros, para que Deus receba a glória. Por isso aqui fala de estar cuidando uns dos outros. E aqui Paulo, nesse versículo 14, ele especifica alguns tipos de cristãos que precisam de ajuda. Nós temos, em primeiro lugar, os insubmissos, os desanimados, os fracos e os fracos. Então, insubmissos, desanimados e os fracos. Então, vamos falar primeiramente dos insubmissos. Quem são esses irmãos aqui, Essa palavra insubmisso aqui no original é atactos, que significa aquele que está fora da linha. São irmãos negligentes, que não são controláveis, um tenta falar uma coisa, ele faz de um jeito, do outro. Então, esses irmãos estão na igreja, são insubmissos, aqueles que não querem trabalhar. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6, fala o seguinte: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente. Quem são esses aqui? São os insubmissos, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Nós já vimos em mensagens anteriores que na vida da igreja nós temos tradições boas, costumes, costumes espirituais, que são invocar o nome do Senhor, nós temos os princípios da vida da igreja, a oração, a leitura da palavra, ler, orar, cantar, proclamar. Irmãos, graças a Deus por isso, mas dentro desses vários princípios e tradições que nós temos, que nós guardamos, nós temos aqui aqueles que andam desordenadamente. E de acordo com o versículo 12, ali fala que esses irmãos, versículo 11, ali fala que, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Então, normalmente, irmãos insubmissos são irmãos que não trabalham. E eu não me refiro só a trabalhar no secular, eu falo de trabalhar no espiritual mesmo. Irmãos que não têm função, que não faz nada e critica, e se intrometem na vida dos outros. Porque se ele estivesse focado em trabalhar na limpeza da casa de Deus, na limpeza familiar, na faxina familiar, ele não teria tempo para essas coisas, ficar criticando, ficar se intrometendo na vida dos outros, ficar falando mal dos irmãos. Então são irmãos insubmissos, irmãos que estão fora da linha. A igreja também tem os desanimados, são irmãos que aqui significa amedrontados, irmãos que têm medo, têm tendência também de serem negativos, tem a tendência de serem negativos, desanimados, e aí nosso dever é então consolá-los, encorajá-los. Sempre haverá irmãos que precisam de encorajamento. Todos nós, na verdade, precisamos de encorajamento. Então, nossa função aqui, a maneira de ter um cuidado mútuo, é encorajando uns aos outros. Aqui fala ampareis os fracos. Essa palavra ampareis, no grego, é sustenteis com firmeza. Sustentar com firmeza, não abandone os fracos. Os fracos aqui significa os imaturos no Senhor. Então, eles devem receber apoio, até que eles mesmos consigam já andar no Senhor de uma maneira normal. Esses imaturos aqui são os fracos na fé, de acordo com Romanos capítulo 14, versículo 1, até o 15, versículo 3, ali nós temos uma ampla abordagem sobre esse grupo de pessoas que a igreja sempre terá, que são os fracos na fé. A esses irmãos fracos, nós temos que sustentá-los, sustentá-los com firmeza. E sejais longânimos para com todos. Longânimos, para ser longânimo é preciso de muita paciência, para poder criar uma família.
toda a família, né, que você vai criar uma família, cuidar de uma família precisa de muita paciência, muito amor, muita dedicação, muito longo ânimo, né, irmãos? Então, é isso aí. Nós vemos aqui, então, na casa de Deus, né, há dois grupos de pessoas, aqueles que estão agindo e aqueles que estão apenas olhando, aqueles que estão trabalhando. Então, nós temos os que trabalham e os que não trabalham, né? Então, ou você está cooperando, né, você está cooperando nessa cooperação familiar, ou apenas fica olhando enquanto os outros fazem um serviço. E aí, a gente sabe que é feio, né? Você vê um monte de gente aí mexendo daqui para lá, correndo daqui para lá, e você fica só assistindo, né? Olhando. Que tipo de irmão você é? Aquele que só olha o que os outros fazem, ou aquele que está com a mão na massa? Amém, irmãos? Que possamos ser esses, né, que estão cooperando, né, com a família de Deus, que fazem parte aí dessa cooperação familiar. E por último, temos esse terceiro grupo, né, aqui, que é o grupo de adoração familiar, né? Nós temos aqui a adoração familiar. Então, primeiramente, falamos sobre a liderança familiar, né? Vimos sobre a cooperação familiar e também temos a questão aqui da adoração familiar. Irmãos, adoração familiar, ela é a atividade mais importante da família, né? Da igreja. Ela é a atividade mais importante. Toda família tem muitas atividades, mas entre essas atividades, né, a mais importante é a atividade da adoração a Deus, né? Adoração a Deus. E toda adoração precisa de elementos. Então, aqui a partir do versículo 17, né, nós temos então os elementos que Deus nos dá: é a oração, o louvor, o espírito e a palavra, né? Então, são 4 elementos principais que nós vemos aqui, né, para toda adoração, né? Então, aqui fala orai sem cessar. Esse orai sem cessar, né, não é orar 24 horas por dia, de joelhos e não fazer mais nada. Esse orar sem cessar significa manter a conexão permanente com Deus. Mantenha-se ligado com Deus constantemente, né? E manter-se ativo com Deus por meio da comunhão, da oração, mas estar sempre em conexão com Deus, né? No 16 fala regozijai-vos sempre, né? Aqui fala de sermos alegres, né? Nossa alegria, ela não é uma alegria porque tudo está bem. Nossa alegria está no Senhor, né? A alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, aqui vemos que Deus, Ele quer uma família alegre, né? Deus não quer uma família de carrancudos, ninguém quer uma família de carrancudos, né? Deus deseja que sua família seja alegre, irmãos. Por isso é muito importante nós sermos cristãos alegres em toda situação. E aí então nós temos a oração, né? Um elemento fundamental para a adoração. Sem a oração não tem adoração nenhuma, né? Não tem como adorar ao Senhor. E aí depois fala: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse em tudo dai graças está ligado ao louvor. Por quê? Porque o louvor, ele expressa amor e gratidão. Então, quando nós louvamos ao Senhor, estamos expressando amor e gratidão. Por isso, em tudo damos graças. Isso é um louvor a Deus. Quando tudo está mal e eu dou graças a Deus, eu estou louvando o Senhor. É louvar, não é louvar só com instrumentos, é louvar com nossas bocas, com nossas palavras, com nossa vida, com nossas atitudes. Dar graças a Deus, em tudo dar graças a Deus. Não reclame tanto, né? Reclame menos e agradeça mais. Reclame menos e louve mais. Vamos murmurar menos, né? E em tudo vamos agradecer mais a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, o primeiro elemento para a adoração é a oração, segundo é o louvor, e terceiro é aqui o espírito, né? Não apagueis o espírito, né? Toda reunião familiar, adoração familiar, é importante que nós exercitemos o espírito. E o quarto aqui é: não desprezeis as profecias, não desprezeis a palavra de Deus, não desprezem os irmãos que Deus usa para falar a palavra de Deus. Aqui fala: mas julgai todas essas coisas e retende o que é bom. Então nós temos que julgar o que os irmãos estão falando. Se o que eles falam me leva a amar mais a Cristo, a amar mais a igreja, a me consagrar mais, então isso é bom e eu tenho que seguir e tenho que praticar isso, irmãos.
Não vamos menosprezar nem desprezar nenhum profeta que Deus usa. Não desprezeis as profecias e muito menos a palavra profética, né, que é o espírito da profecia, que é o falar atual de Deus através dos irmãos. Não vamos menosprezar nem desprezar aqui essas palavras, né, porque essas profecias, a palavra profética é a palavra de Deus. Amém, santos? Então, é dessa maneira, né, que nós adoramos a Deus, orando, né, não é apenas repetindo palavras, né, mas é falando com Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa sinceridade, né, e aí o Espírito vai intercedendo por meio de nós, e aí o nosso coração começa a desejar aquilo que Deus deseja, e nós agradecemos, louvamos, desfrutamos do Espírito e desfrutamos da sua rica palavra. É dessa maneira que somos santificados, né? Somos também irrepreensíveis, né? na presença de Deus. Amém, santos? É isso aí, já estamos finalizando aqui. Versículo 22 fala: abstende-vos de toda forma de mal, significa de toda aparência de mal, né? Qualquer coisa que possa ser mal interpretada, nós temos que evitar de fazer, mesmo que não seja algo, né, que é pecado, mas às vezes tem uma aparência, né, que alguém pode mal interpretar, então é bom não fazê-lo. Tá bom? Por causa do tempo, eu tinha ainda mais coisas aqui para abordar, nos versículos 23 a 28, mas já vamos concluir aqui, né, para esse vídeo também não ficar muito grande, mas reforçando, irmãos, que tudo isso que estamos vendo aqui, a questão da exortação, né, da santificação, da obediência, da submissão, né, do cuidado mútuo, tudo isso, a nossa grande motivação de tudo isso, irmãos, né, é poder ver a Jesus, né? Sem santidade ninguém verá o Senhor, e então nossa motivação é a vinda de Cristo, né? Então, irmãos, a vinda de Cristo está relacionada então com esse viver diário. O nosso viver cristão, o nosso viver da igreja está ligado à volta de Cristo, que quando Ele volte, possa achar nosso espírito, alma e corpo conservado íntegros e irrepreensíveis na volta dele. Amém, meus irmãos? Então, essa foi a mensagem: santificados, íntegros e irrepreensíveis, baseado aqui nesse versículo de 1 Tessalonicenses 5, 23. Que Deus abençoe a todos. Jesus é o Senhor.